aqui Sérgio Mendes para começar mais uma edição do RIC Rural Podcast. No RIC Rural Podcast de hoje eu vou conversar com o zootecnista, professor, doutor em produção animal, pesquisador e extensionista nas ciências agrárias da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, em Guarapuava. O professor também é inspetor técnico do Registro Genealógico de Ovinos da Associação Brasileira de Criadores, ARCO, desde 2005. E consultor e palestrante da Planovinos Consultoria em ovinocultura aqui no Paraná. Também, o professor Luiz Gonzaga é nosso amigo e também um assessor, vamos dizer assim. Professor Luiz Gonzaga, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente, sempre muito atencioso aí, atendendo as nossas chamadas, os nossos questionamentos sobre ovinocultura, hoje aqui falando no RIC Rural Podcast para os nossos telespectadores, tanto do Spotify quanto do nosso canal do RIC Rural no YouTube. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, saudações a todos, e o prazer é meu e também em nome da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. É uma satisfação poder contribuir com as informações. Bom, o meu assunto com o professor Luiz Gonzaga hoje é sobre a ovinocultura. Claro, ele é doutor em produção animal. E a gente tem visto aí, professor, que a ovinocultura tem sido vista e sendo discutida através sempre do manejo alimentar. Eu sempre, quando fiz entrevistas com o senhor, sempre quando tivemos oportunidade de trocar informações sobre a ovinocultura, a gente tem falado sempre no manejo alimentar, no manejo reprodutivo, também no manejo sanitário, mas isso me parece pouco, né? Como é que o senhor vê, além dessas questões que eu lhe coloquei? Porque tem muita gente e há um estigma ali dentro da ovinocultura que existe muitas pessoas que acham que aquilo é legal, e é legal, mas só que entram de uma forma um pouco amadora, acreditando que é somente colocar os animais a pasto, esperar engordar, dar alimentação, chamar o veterinário, colocar lá para cuidar da saúde dos animais, mas não é bem esse o cenário, né? Existe uma preocupação. Eu queria que o senhor me falasse sobre a ovinocultura. Como é que o senhor vê hoje a ovinocultura, professor? Sérgio, a ovinocultura, ela geralmente foi considerada uma atividade secundária, uma atividade de hobby, né? Ainda hoje a gente escuta de alguns produtores e investidores que é uma atividade que não tem fins lucrativos, que ele tem ali só para o consumo. Aí você pergunta para o produtor, sim, mas quantos animais você tem? Eu tenho lá umas 80, 100 cabeça. Mas tudo isso para o consumo, né? A tua família é grande, né? E aí você percebe que é aquela timidez de dizer que cria ovinos, mas não cria de forma planejada, profissional. Então, esse é o primeiro gargalo, né? Assumir a ovinocultura como atividade rentável. E, por vezes, não se faz isso porque não se tem um planejamento, não se tem um dimensionamento, né? Não acompanha a atividade quantitativamente e qualitativamente, não se anota. Então, ele produz, vai vendendo, ele tira do consumo, da festa, mas ele vende na informalidade, né? Esse é um problema que nós temos ainda no Brasil inteiro. 85%, 90% da carne consumida no Brasil ainda vem da informalidade. Até plagiando o professor Vicente da Universidade Federal aqui do Centro-Oeste, dois vizinhos, da Universidade Tecnológica, ele diz que não é carne clandestina, né? É carne informal, porque todos os órgãos sabem que há essa produção na informalidade, tá? E a comercialização na informalidade. Mas a dificuldade de regularizar, de legalizar a pequena produção, o pequeno abate, faz com que estimule esta informalidade. E a partir daí a gente tem hoje no mercado comprador, quando eu digo hoje, nos últimos 15 anos,
é assustador o volume, né, demandado, e nós não conseguimos produzir. Aí nós temos que trazer carne, principalmente do Uruguai, né, da Argentina, do Uruguai, para atender a demanda interna. Agora, professor, a gente tem percebido, até nas rodas de conversa, principalmente quando a gente está em alguma solenidade, quando tem várias pessoas, não só do meio do agro, mas profissionais liberais, como médicos, dentistas, enfim, essa turma aí, alguns empresários, e eles sempre começam a investir. Vem me perguntar, inclusive, Sérgio, o que você acha do investimento em criar carneiro? Porque eu estou com vontade, comprei uma chacrinha. Agora, esse pessoal, professor, é esse grupo que o senhor está se referindo agora, ou é um grupo, inclusive, de profissionais já produtores que estão às cegas nessa criação de ovinos? E às cegas que eu digo é no sentido de na ponta do lápis, né? Porque eu acho que tudo merece um gerenciamento, um controle, né? Planilhas, né? Isso está acontecendo, como o senhor disse, não, né? Mas esse pessoal que está iniciando na atividade, eu estou correto em falar para o senhor que o pessoal entra nesse romantismo que o senhor falou aí? Nós Nesse hobby, né? podemos dizer que, basicamente, nós temos aí dois tipos de investidores na ovinocultura. Nós temos o produtor rural tradicional, que já possui a terra, já trabalha com agricultura, com bovino de leite, suínos, aves, né? E já tem um pouco de ovinos na atividade, sem nenhum controle, né? E tem um público crescente muito grande aí nesses últimos 15 anos, que é o profissional liberal, é o advogado, é o médico, é o empresário, é o dono do posto de gasolina, é o dono da farmácia, esse pessoal urbano que tem comprado a propriedade rural de pequeno tamanho, 2, 3 alqueires, e a primeira ideia que vem na cabeça desses novos entrantes, dessas novas pessoas, é perguntar sobre a ovinocultura, é perguntar, olha, professor Luiz Gonzaga, eu estou querendo colocar umas ovelhas lá, mas não precisa ser nada muito caro, nada. Eu só quero ter porque eu comprei o sítio e quero ter os animais lá. E aí a gente começa a conversar, tá? E acaba implantando, sim, aí de forma planejada. Então tem uma porcentagem, eu diria aí que em torno de 20% dos novos investidores que não são produtores rurais tradicionais que estão investindo de forma planejada e tem dado muito certo. Esse pessoal que tradicionalmente já é um produtor rural, que aí tem até mais pontos fortes para poder dar certo, né, também percebeu a viabilidade econômica do negócio, principalmente com essas instabilidades de outros negócios, a exemplo do leite, né, e aí estão transformando aquela ovinocultura informal, digamos assim, que já existe, em negócio. Então, assim, a demanda está muito alta agora por profissionais qualificados que consiga dar suporte para ele não também cometer os mesmos erros, né, daqueles da informalidade. Então, o ambiente é muito positivo na ovinocultura. Agora, professor, o que faz uma ovinocultura dar certo para essa turma que está começando? Quais são os princípios básicos que ele deve obedecer? Qual é a cartilha que ele tem que ter na mão para dar o passo a passo para ele, hein? Olha, Sérgio, a palavra-chave é planejamento, né? E o planejamento ele é caso a caso, porque diferente de uma produção de frango, que a gente tem um modelo padrão, de um protocolo padrão de produção, desde como é o barracão até, né, o manejo alimentar. Se você pegar um produtor de frango em Maringá ou pegar em Campo Mourão ou Moarama, o protocolo basicamente é o mesmo. A alimentação, a idade de entrada, o dia de entrada, o dia de saída, as temperaturas, tudo é padrão, existe um protocolo. Para ruminantes, ovinos, bovinos, né, boi de corte,
a gente parte do princípio que o primeiro passo é o planejamento. E para eu fazer um planejamento, seja um pequeno produtor, seja um médio ou grande, eu preciso fazer um diagnóstico da propriedade. É conhecido o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, tem um curso muito interessante que é o Empreendedor Rural. E lá no Empreendedor Rural, existe o participante aprende a fazer um negócio chamado análise fofa, né? Ou análise de SWOT, que é um nome bonito da escola americana. Nada mais é do que pegar uma folha de papel e anotar os pontos fortes, os pontos fracos dentro da propriedade, ambiente interno, e as oportunidades e as ameaças que ficam fora da porteira. A hora que eu faço esse diagnóstico, aí eu consigo dizer para o produtor, né, quais são as possibilidades, qual o investimento que ele precisa fazer de fato e quais são as possibilidades de dar certo o negócio dele. Então, sem fazer um diagnóstico da propriedade e do produtor, claro, recursos humanos, capital natural, a propriedade, que tipo é a propriedade, topografia, pastagem, o barracão, existe um aprisco, um barracão que pode ser aproveitado, isso é importante, né? Para eu poder otimizar recursos, tá? Alimentação, estou próximo de uma cooperativa, as cooperativas têm sido assim fenomenal no que diz respeito a reduzir custo de produção, porque tem muito resíduo da agroindústria, resíduo da soja, do milho, da cevada, tudo isso pode ser utilizado na alimentação. Então, planejamento, e aí eu acrescento dimensionamento, ou seja, quantos animais eu vou criar, tá? E essa resposta, quantos animais eu vou criar, quem decide não é o produtor, quem decide é o mercado. E aí eu penso que eu tenho uma resposta interessante aí para os ouvintes, Sérgio, porque historicamente você, como jornalista do agronegócio, sabe disso, historicamente a grande desculpa é: ah, mas eu vou produzir, para quem eu vou vender? Esse é, assim, de cada 10 que a gente conversa, 11 sai com essa conversa. E isso já está pacificado, isso já está resolvido no Paraná, São Paulo, principalmente, já está. E no Paraná a gente tem hoje instituições sérias, consolidadas, 12, 15 anos de existência. Posso citar, inclusive, porque não, né, necessariamente não são empresas privadas, mas se fosse também não teria mal nenhum. As cooperativas, no caso, a Cooper Aliança Carnes Nobres de Guarapuava e a experiência do pessoal da Castrolanda, lá da região de Ponta Grossa, Castro, lá na pessoa do Tarcísio, aqui em Guarapuava, na pessoa da Adriane Araújo. Esse pessoal já não sabe mais o que fazer para atender a demanda de contratos com a rede de supermercado. Então, hoje, não tem desculpa, eu não tenho para quem vender. Esse é o mercado legal. Agora, tem o mercado informal, que continua acontecendo, porém, tem uma novidade nesse processo. Hoje já tem produtores no Paraná, investidores, que compram o animal vivo do sitiante, embarca esse animal, leva para um frigorífico, faz o abate legalizado, tá? Faz os cortes e esse investidor faz a distribuição. Então já é mais uma alternativa. E por último, nós temos um outro meio que não é ilegal e que também é um grande comprador. O pessoal, antigamente, Sérgio Mendes, chamava de picareta, desculpa o termo, né? Intermediário. É uma pessoa importante no negócio da bovinocultura, de qualquer negócio, é importante esse indivíduo que faz a ponte. E hoje, na ovinocultura, nós podemos dizer, no Paraná, que existe bons corretores de animais. Pessoas que estão aí há 15, 20 anos, pessoas que anoitece e amanhece, pessoas que compram, pagam. Vai lá na tua propriedade, embarca 50, 100, tem que ter o mínimo. Tá? E aí, essa pessoa já tem os seus clientes
churrascarias, restaurantes, e aí ela bate dentro de um frigorífico, sai com CIF, inspeção sanitária, e comercializa. Então veja a amplitude de mercado consolidado que nós temos. Então não é desculpa hoje não produzir, porque não tem para quem vender. Mas o preço para quem vende na informalidade é melhor. Ainda é melhor. Professor, o senhor falou aí que a gente ainda tem importações de carneiro, né, de ovelha da Argentina, Uruguai. Qual é a oferta e qual é a demanda que hoje nós temos com relação a esse setor? A gente tem um problema, vamos chamar assim, histórico no Brasil, que são as estatísticas. Desde que eu fiz colégio agrícola lá em Minas há 40 anos, o consumo de carne ovina per capita no Brasil é 0,7 quilos, certo? E no Paraná, em torno de 2,2 kg por pessoa. Mas a hora que você... Isso ao ano ou ao mês? Ao ano ou ao mês? Ao ano. É o consumo per capita anual. Mas a hora que a gente reúne na região de Ponta Grossa, de Maringá, Moarama, Cascavel, a gente que atende o Paraná inteiro, só aquele grupinho de pessoas que está em torno da gente, a hora que a gente soma ali, eu falo, não, mas não bate, né? Não bate. Não bate nem o consumo e nem o número de ovinos, que no Paraná, pelo censo agropecuário, está em torno de 600 mil cabeças, tá? Então, as nossas estimativas é que o rebanho paranaense passa de 1 milhão e 100 de cabeças, né? E, consequentemente, esse número não aparece nas estatísticas. E aí, de novo, às vezes o produtor, naquela atualização de rebanho, que é feito 2 vezes por ano, nem sempre informa, né, os dados dos ovinos e dos caprinos também, que é um outro negócio. Então, assim, a demanda hoje, nós atendemos em torno de 20% da demanda interna e os 80% vem do Uruguai, da Argentina, para atender o nosso mercado. Inclusive em Maringá, Ponta Grossa, qualquer supermercado que você for hoje, as redes geralmente tem carne procedente do Uruguai, e eu quero aqui fazer uma observação que necessariamente, dependendo dos lotes, das partidas que chega, não tem a mesma qualidade do que se produz no Paraná. O Paraná hoje é referência em produção de cordeiro para o abate. O pessoal aprendeu que tem uma idade correta, né? Que tem ali os cruzamentos, uma genética correta, que tem um protocolo de abate que deve ser seguido e, portanto, isso é fruto de um trabalho das universidades, das cooperativas, do Senar. O Senar tem um curso de qualificação na ovinocultura, então melhorou muito. Então, basta pôr a mão na massa para produzir, porque informações de qualidade tem. Professor, o senhor é membro da ARCO, né, que nós falamos, da associação que qualifica aí esses animais. Como é que o senhor consideraria a qualidade do ovino do Paraná, principalmente do Paraná, né, onde o senhor atua mais? Como é que o senhor faz? Como é que o senhor pode dar para a gente um panorama com relação à carcaça, com relação à qualidade da carne, com relação a tratos culturais, o que chega na nossa mesa, e também plantéis aí ou animais aí para reprodução, para criar bons reprodutores e bons descendentes? Olha, isso E olha que eu não sou paranaense, eu sou um paranaense por adoção. Nós hoje somos fornecedores de genética para o Brasil inteiro. Há 20 anos atrás, nós éramos importadores de genética da Bahia, de São Paulo, principalmente do Nordeste, na área, em algumas raças, principalmente a raça Santa Inês, que é uma raça deslanada. Nós importávamos material de lá. Os investidores lá estavam muito na nossa frente, inclusive porque eles importavam material genético de fora, tá? E São Paulo também. Hoje inverteu. Hoje o Paraná tem a plena condição, e está fazendo isso,
né? Maringá, inclusive, é referência aí. Existem investidores aí que têm colocado 2, 3 milhões de reais, isso em ovinos é significativo, em genética, e está distribuindo essa genética, né, para todo o Brasil. Então, assim, Paraná hoje tem aproximadamente 60 produtores que trabalham com genética, com seleção e melhoramento genético. E qual é o diferencial desse pessoal? Esse pessoal não está trocando figurinha, comprando um reprodutor um do outro. Esse pessoal está trazendo, importando sêmen dos grandes campeões da Nova Zelândia, da Inglaterra, principalmente da Austrália, e multiplicando esse material aqui e vendendo os reprodutores no mercado brasileiro. E todas as raças de carne nós temos excelentes fornecedores. E as exposições agropecuárias têm mostrado isso, mas quem quiser comprar um bom reprodutor, tira aquela ideia que é caro. Genética é investimento, né? Um reprodutor em um lote de fêmeas, ele faz agrega um valor, né, que ele se paga na primeira geração. Então, e também hoje com a oferta, o preço de venda dos reprodutores caiu bastante. Então, também, e ainda tem mais uma vantagem, dá para pagar em suaves prestações reprodutoras. Então, só não melhora geneticamente quem não quer. E Agora, professor, ah, agora, desculpa, professor, a ARCO, Associação Brasileira, ah, eu ia pois falar não. da ARCO, a ARCO é a Associação Brasileira de Registro Genealógico, ela faz a certificação desse material genético. Eu, inclusive, estou há 18 anos, estou aqui em 2 vizinhos hoje no Paraná, exatamente fazendo algumas certificações de animais. Então, tem animais no Paraná inteiro. Agora, professor, a gente já teve até, foi até motivo de uma reportagem que nós fizemos juntos, quando eu perguntei, e era um problema sério na época, não me lembro bem o ano, se nós temos 15 anos de RIC Rural, isso aí deve ser uns 10 anos atrás, com relação aos cuidados ao adquirir um animal. O senhor lembra que o senhor falava muito disso? Ainda se tem, entre aspas, picaretas ofertando animais com certificado e eles não sendo? Não, tem. Infelizmente, pau torto e picareta não acaba nunca, né? A gente tem esse pessoal aí que faz um desserviço para a ovinocultura. Mas vamos lá, os critérios primeiro, né, sanidade. Tá? Eu posso ter o melhor animal no fornecedor, mas se não tiver sanidade, eu não devo trazer para casa. Aí vem os parâmetros de produção, que é idade versus tamanho, né? Eu tenho, pela boca, não precisa ter papel, qualquer rebanho geral, avaliando a dentição dos animais, a gente consegue estimar a idade e ver se ele está no tamanho ideal. E aí eu vejo conformação, que é o formato do animal, vejo se não tem fêmea, se não tem úbere perdido, uma mastite, se é um animal que tem boas características produtivas, tá? Associado aí à sanidade e a idade eu trago para casa. Então, o que acontece? O indivíduo está começando, ele vai lá e compra de mamanda caducando, ele não escolhe os animais. Aí ele traz problema de sanidade, traz animais velhos que não reproduz, né? Traz animais que às vezes foi acasalado muito cedo e aí produz um cordeiro muito pequeno. A hora que chega no destino, daí um ano, o produtor quer ver qualquer outra coisa, mas não quer ver ovinos. E começa a falar mal da ovinocultura. Mas a ovinocultura não é isso, né? É porque ele começou errado. Ô Sérgio, eu só não posso terminar esse bate-papo sem falar um pouco da análise comparativa da ovinocultura com outras atividades do rural brasileiro, principalmente com a Eu ia pecuária. perguntar para o senhor, eu ia perguntar para o senhor exatamente isso agora. Como é que está o mercado, né? Como é que, comparando com outras atividades, como é que o senhor colocaria a ovinocultura? Porque a ovinocultura não deixa de ser nunca um atrativo, né? Por um pequeno espaço de terra você consegue ter vários animais e tendo uma rentabilidade boa, desde que adotando essas práticas profissionais e de gestão que o senhor citou. Queria que o senhor fizesse então essa comparação, professor. Tá, vamos lá. Primeiro é deixar claro para os nossos ouvintes
que desde nossos avós a gente já recebia aquela mensagem e os colonizadores, tudo já faziam isso, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta, tá? A diversificação na pequena propriedade, particularmente, ela é a principal estratégia para garantir a rentabilidade e a permanência do homem no campo. Hoje, por exemplo, quem tem só leite na propriedade está passando por uma dificuldade grande. E não é só hoje. Esse ciclo se repete. Se eu tiver ali um frango, se eu tiver uma ovinocultura, uma caprinocultura, eu tenho uma renda adicional, certo? Então, em termos de análise comparativa, para quem vai usar a ovinocultura como diversificação, eu gosto muito de fazer análise com o bovino de corte, porque o indivíduo já lida com ruminantes, ele já tem pastagem, ele já muitas vezes já tem uma silagem, ele já tem ali uma vivência com esse bicho. Ovelha não é uma vaca pequena, mas as características da propriedade já convidam o produtor para fazer esse investimento. É a tal da complementariedade. Eu uso insumos da bovinocultura para criar a ovinocultura também. E aí, por exemplo, se eu pegar um pequeno produtor de bezerro, quanto está um bezerro hoje no mercado? Um bezerro de 6 meses, desmamado. Vamos dizer assim que R$ 2.000. Né? Teve a 3.000, mas lá atrás era 1.200. Na média não dá $300 nos 10 anos. Então, os ouvintes que estão nos acompanhando. Uma vaca, eu preciso de 2 minutos para falar isso. Uma vaca, ela leva em média 16 meses para entregar um bezerro. De onde vem essa conta? 1 mês para emprenhar, 9 meses para gestar e mais 6 meses para o bezerro ser desmamado. Então, o ciclo é, em média, 16 meses, 18, né? Para eu pegar esse bezerro e entregar por R$ 2.000. Vamos trabalhar na moeda brasileira. Ora, uma pergunta que a gente recebe muito, Sérgio, a pessoa te liga e fala, professor, quantas ovelhas eu coloco onde coloca-se uma vaca, onde cria-se uma vaca? Eu não gosto dessa pergunta, mas a tradição é essa e a gente responde. Por que eu não gosto? Porque a pergunta deveria ser: quanto de comida eu consigo produzir nesse mesmo lugar que encontra a minha vaca? Quanto de pasto, quanto de milho, quanto de silagem? Aí eu consigo calcular quantas ovelhas eu vou colocar. Mas, aproveitando a tradição, e aí também na ovinocultura tem fake news, tem colegas que falam que pode pôr 10 ovelhas onde põe uma vaca, né? Isso é quase que uma mentira. Existe raros produtores que fazem, mas é exceção. Mas eu coloco 6 ovelhas com muita segurança, sem nenhum luxo. 6 ovelhas. Só que 6 ovelhas me dá, ao longo do ano, no mínimo 10 filhotes. 10, porque as ovelhas parem de 2. Uma porcentagem pare de 2. Não sei se você me entende. Então, sim, a hora que eu faço o cômputo todo, que eu tiro a mortalidade, etc., me sobra aí 9 animais para vender, sendo que 5 é meio a meio, mas não dá para cortar o bicho no meio, vamos pôr 5 machos e 4 fêmeas. Os machos, hoje, a Cooper Aliança, a Castrolanda ou o corretor sério, pagam uma média de 13 a 14 reais o quilo vivo, certo? Isso dá R$ 550 por animal. Vou repetir. Um ovino macho com 5 meses de idade, 5, dá para fazer com 4 meses e dá para fazer com 6, mas com 5 meses de idade, ele me rende 550 a 600 reais. Vamos pôr só 550. Se eu tenho 5, eu tenho quanto? Né? 5 vezes 550, 5 vezes 5, 25, 2.500, 2.750. Receita bruta. Ora, 2.750 da venda de 5 cordeiro. E eu tenho 4 borrega, que é sinônimo de novilha, que eu não abato, que eu vou vender para futuras ovelhas. O mercado hoje paga de 800 a R$ 1.000. Não é hoje. Nos últimos 15 anos, paga R$ 800 por baixo. De Em média. Paranavaí, eu tenho um cliente que começou agora
comprou 400 fêmeas, pagou 1.100. Ora, 4 fêmeas a R$ 800 dá 3.200. 3.200 mais 2.750, né? A gente tem 5.950 de receita bruta. Nós temos 2 bezerros e um pouquinho mais. E ainda o bezerro em 16 meses. A ovelha, eu estou fazendo a conta só de 12 meses. Eu sei que dá para fazer em 10 meses, né? Então, aí tem a receita bruta que na entrevista não dá para a gente discutir os custos. Mas os dados que nós temos de quem está há mais anos é que eu consigo ter de 25% a 40%, e aí fica mais fácil do ouvinte entender, 25% a 40% de rentabilidade líquida superior a quem vende bezerro desmamado. Acho que esse resumo ele completa. Desde que obedecendo os critérios de gestão, de escolha, de seleção de animais. Agora, professor, uma coisa que não dá para a gente deixar de falar, e até para a gente encerrar a entrevista, é a questão. Todo mundo procura a internet, né? Para qualquer probleminha, qualquer novidade, qualquer curiosidade, está se procurando a internet. Inclusive, até para colocar instalações na criação de carneiro, que a gente tem ciência disso, para ver lá, eu vejo lá como é que faz, tem lá todo passo a passo. Isso daí não é o risco, não, hein? Isso não é só risco, não, é tudo de errado, porque eu costumo dizer que a internet salva as exceções, um canal sério, por exemplo, como o Rick Rural, como outros, como a Embrapa, como o IDR, tá? Aí sim, esse pessoal tem responsabilidade, porque eles geralmente entrevistam técnicos, tá? Agora, o pessoal vai e copia as instalações, tá? E repete os mesmos erros dos outros, coxo no lugar errado, bebedouro no lugar errado, não respeita o comportamento anatômico do animal, o jeito de comer do animal, não respeita a largura, aí uma ovelha próximo de parir vai passar na porteira, daí 2, 3 dias aborta, aí a culpa é da ovelha. E tem mais um agravante, Sérgio, essa pergunta foi muito boa. O pessoal copia as plantas da internet e, muitas vezes, além desse erro, põe todo o dinheiro na instalação e não sobra dinheiro para reformar o pasto e para comprar animais selecionados. Qual o meu conceito de instalações? É a instalação mais simples possível, né, e mais barata, menor investimento, e que ofereça bem-estar animal. Bem-estar não é coisa do momento. Bem-estar, para mim, zootecnista, é desempenho, é mais parto por ano, é peso ao nascer, é peso ao desmame, né? Isso é bem-estar. Quando o animal está bem, ele entrega bons resultados. Porém, Sérgio, essa pergunta foi tão boa que me permite dizer mais uma coisa. Não é só bem-estar nas instalações para os animais. As instalações têm que ser boas para o funcionário. Mão de obra hoje está cada vez mais difícil. Então, ao colocar o dinheiro numa instalação, eu tenho que pensar na agilidade da mão de obra. Eu não posso criar problemas para o funcionário. Então, é muito importante que a gente faça instalações planejadas. Eu posso adaptar instalações, um barracão de bicho da seda antigo, uma leiteria desativada, um barracão de frango. Você conhece bem, quem ganhou o prêmio do empreendedor rural há 3 anos atrás foi uma aluna minha lá da Unicentro, da veterinária, e o projeto dela foi a conversão de barracões de frango para confinamento de cordeiros. Então, assim, a gente está muito otimista. Eu queria ser 10 Luiz Gonzaga para poder atender as demandas que eu tenho tido. O que eu plantei lá atrás de investimento, estou colhendo agora como técnico, sabe? Porque fora da universidade eu sou técnico, tá? Sábado, domingo, feriado, eu estou na estrada. Essa semana eu estou aqui porque nós estamos em recesso pedagógico e eu vim fazer uma certificação. E eu levo o material, Sérgio, das minhas visitas para dentro da sala de aula, porque nós temos dificuldade de sair com os alunos. Tá certo, então. Além de ser palestrante aí, Paraná e Brasil, né, professor?
Graças a Deus, rapaz. O trem tá cara. Ó, sabe aquele ditado popular que fala assim? Você pergunta pro caboclo, como é que estão as coisas? Se melhorar, estraga, né? Eu diria não, se melhorar, melhora, né? E eu tenho um jargão que eu creio que é próprio, que existe espaço para melhorar muito. Basta o produtor, o investidor, fazer planejamento com profissionais sérios. A internet também, Sérgio, com essas lives aí de pandemia, rapaz, tem, tem psicólogo, tem engenheiro civil, tem um monte de pessoal que resolveu falar de ovinocultura. Então tem muita besteira sendo falada. Essa é uma dessas. Parto em Ó, você vê, 3 partos em 2 anos. É possível? É, raríssimos produtores. Então isso é um fake news na ovinocultura. Tá? É raro, raro. E é importante, Sérgio, só te dizer mais uma coisa que eu não tinha dito. Hoje, a maior parte das pessoas que investem no ovino, sabe quem é? O agricultor. Meus melhores clientes são agricultores, é produtor de soja, milho, trigo, aveia, porque esse pessoal, eles fazem conta, esse pessoal é administrador. Só que ele não tem área para fazer isso. O que, que ele faz? Ele faz em pequenas áreas e entrega comida no coxo. Então, hoje cresceu muito quem trabalha com ovinos com ciclo basicamente todo fechado. Só tem ali uma área de solário, de movimentação, que ele produz silagem, ele produz feno pré-secado, ele tem resíduo da cooperativa e assim vai. Essa é uma informação Tá importante certo, também. então. Professor Luiz Gonzaga, zootecnista, doutor em produção animal, falando aqui no RIC Rural Podcast de hoje sobre a importância da condução, do início de uma atividade que lucrativa, desde que acompanhada através de planilhas, acompanhada de uma boa assistência técnica. Professor, muito obrigado, viu, por trazer esses esclarecimentos aqui para a gente, para os nossos ouvintes e telespectadores do RIC Rural Podcast. Qualquer dia a gente volta a falar mais sobre esse assunto, em outros também que o senhor também domina. Sempre um bom papo, sempre muito didático e compreensível. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço ao Sérgio Mendes, né, o Rick Rural, que eu sou assíduo, né? Eu ainda sou do tipo que levanto cedo, em vez de assistir depois, eu fico assistindo em tempo real. E se o pessoal precisar de melhores informações, a gente está na Universidade Estadual lá do Centro-Oeste, né? O meu contato também é o 44, é o DDD de Maringá, 99973-1949. Nós temos um grupo de estudo de alunos que está num projeto de extensão, faz essa interação com pequenos produtores também, por meio da universidade, e eu também faço o meu trabalho de consultoria enquanto profissional extra-universidade. Mas muito Tá ok, bom a então. tua abordagem. Muito obrigado. Então tá aí a dica aí para quem tiver alguma dúvida inicial ou quiser fazer algum investimento na ovinocultura, sempre é bom conversar com alguém especialista, algum técnico da confiança, principalmente um professor, doutor, como o professor Luiz Gonzaga, especialista em produção animal e de ovinos. Bom, gente, nós ficamos por aqui. Henrique Rural Podcast volta semana que vem com mais um entrevistado para um bom papo aí sobre o agronegócio, agropecuário. Obrigado e até lá.